Boa tarde, estamos aqui de novo no canal Família e Seus Desafios. Hoje nós vamos falar sobre o medo, né? O medo na criança, o medo infantil, como que ele se dá? Na verdade, o medo não é exclusivo da criança, né? Todos temos medo, inclusive ele não é exclusivo só do ser humano, né? Os animais também sentem medo. Então o medo, ele é primeiro um instinto de proteção, que até os animais possuem, e ele é um sentimento de insegurança diante de uma situação que você sente-se despreparado para ela. Existem inúmeros, né? Vou citar um que ele é universal, por exemplo, o medo do escuro. O medo do escuro é um medo universal, foi pesquisado, então ele existe em várias culturas, em vários países, e inclusive ele é um dos medos que mais permanece na vida adulta. Então, quando a gente não resolve esse medo quando criança, olha o tanto que é importante você, pai, mãe, cuidador, né, ajudar a sua criança a superar o medo do escuro, porque esse é um dos medos que mais passa para a vida adulta, certo? Então, como o medo é uma questão de insegurança, então, quanto mais inseguro eu sou, mais tendencioso ao medo eu vou ser. Quanto mais seguro eu sou, mais tendencioso a enfrentar os meus medos eu vou ser. Não quer dizer que não vai existir o medo, né? Uma coisa importante para você entender é que a criança tende. Por que que tende? Porque não tem nada que é fixo, rígido, né? Com criança, com ser humano, com sociedade, a gente está o tempo todo mudando. Então, tende-se a dividir a realidade da fantasia por volta dos 4 aninhos, né? Então, com 4 aninhos, a criança começa a dividir realidade e fantasia. E aí, alguns medos começam a mudar, né? Então, assim, começa a ser real. Por exemplo, ela tem um Rex lá na TV, ela acha ele bonitinho. De repente, ela começa a pensar que aquele Rex morde de verdade, que ele é um animal, que ele pode morder. Então, ele fica se questionando como é que é esse Rex, como se ele é mau, se ele não é, né? Já viu que as crianças gostam do mal do desenho? É meio isso, é meio enfrentando, meio elaborando os medos a criança fica durante esse processo. E tem crianças que detestam o mal, por quê? São crianças mais inseguras, né, que têm mais dificuldade. Então, são crianças que precisam ser ajudadas para enfrentar. Nunca diga para a criança, não tenha medo, isso é bobeira, né? É real para a criança, ela está sentindo aquele medo. Então, aquilo lá para ela é real. O que você tem que entender é que você tem que ajudar a criança do que está por trás do medo. E agora nós vamos falar de uma coisa muito importante. Por exemplo, tem criança que acorda à noite gritando, com medo do escuro, ou com medo mesmo, teve um pesadelo. Uma vez ou outra não é nada grave, mas se isso acontece constantemente, você tem que entender que tem alguma coisa acontecendo com a sua criança. E em muitas vezes, na maioria dos casos, é problema com os pais, né? Ou os pais estão em processo de divórcio, estão brigando muito, ou essa criança passou por alguma dificuldade recente, né? E aí ela tá com medo de perder esses pais. O terror noturno, que a gente chama, né, acontece muito com a criança quando os pais estão brigando. E acontece muito no processo pré-divórcio ali, né? Na fase desse romper de relacionamento. E também na fase que a criança começa a ter que ir pra escolinha, que ela começa a ter a angústia da separação, porque ela tá ali o tempo todo grudadinho no pai e na mãe, vivendo o dia a dia com o pai e com a mãe. Mesmo que o pai e a mãe trabalhem, né, ela não teve que sair da casa, do ambiente de segurança dela, e aí agora ela vai para uma escola com pessoas estranhas, professor, gente que não é a família dela, que não é a babá, que não é aquelas pessoas, a vovó, que ela tá no ambiente familiar dela, né? Então aí agora ela tem que entender que são pessoas estranhas, e aí sim gera uma insegurança e constantemente vai vir consequentemente os medos. E aí sim, quanto mais preparo essa criança tem, quanto mais suporte você der para essa criança, de que sim, que você vai buscar ela no horário certo, né, de que a mamãe vai estar lá, não atrase de forma alguma, né, no período de adaptação do seu filho na escola, porque senão você pode sim traumatizar e prolongar a adaptação dele. Existem medos que são, né, do dia a dia, existem medos que são causados por situações. Por exemplo, esquecer uma criança na escola é um medo que foi causado por uma situação, né? Você demorar demais para buscar o filho em alguma situação, a criança também, por exemplo, não quer mais ir para aula de música porque o pai esqueceu ou demorou demais para buscar ela. Isso também pode causar medos, né? Ou, por exemplo, foi numa casa e é claro que você tem que vigiar a criança e aí não
aconteceu, né, e você não percebeu e um cachorrinho mordeu o seu filho. Então, é a tendência de agora essa criança ter medo de cachorro, porque um cachorro foi lá e mordeu ele. Então, não tinha o medo e se instalou após uma situação. Isso acontece com o adulto também, né? Nós estabelecemos momentos traumáticos e que isso gera consequências. Então, o que tem atrás do medo? O que pode ter atrás do medo? Primeiro, situações traumáticas, e aí você tem que entender se o seu filho passou por alguma situação traumática ou está passando por alguma situação traumática, e aí você tem que investigar, escola, família, amigos. Essa criança tem algum sintoma de abandono, de rejeição, porque também por trás do medo, o medo excessivo de ser abandonado, excessivo de ser rejeitado, pode ter por trás já uma vivência de abandono, né? A sua criança é tímida, insegura, tem mais tendência a ter medos, a enfrentar o medo sozinha, criança com autoestima baixa, tem dificuldade de fazer amigos, então tem medo de fazer amigos, tem medo de ir mais longe, tipo pegar uma coisa numa festa. Então, por trás das situações, dos medos infantis, o que tem? Outra coisa que pode causar medo na criança, assistir filmes e desenhos inadequados para a faixa etária. Eu quero fazer um vídeo só sobre isso, sobre os filmes e desenhos, que é um absurdo. Tem filmes e desenhos que eu acho que são completamente inadequados. E às vezes você, pai e mãe, não se atenta e não se prepara para isso. Que tem coisa que seu filho não tem que assistir. Tem até filme de terror para criança. Então eu quero fazer um vídeo específico sobre isso. Então você, pai e mãe, seu filho tá medrosinho, tá com medos constantes, tenta entender, achar ou a causa desse medo, ou o que está atrás desse medo, certo? Isso é o mais importante do que o medo em si. A gente só vai poder ajudar ele se a gente descobrir a causa do medo para poder ir ali no lugar. Por exemplo, a criança tá com dificuldade de adaptar na escola, então tá morrendo de medo não quer ir para a escola. Às vezes não é que ela não quer ir para a escola, ela tá com medo de você não ir buscar ela no final da aula. Então, garanta isso, que ela vai adaptar mais cedo na escola. A criança que tá ali morrendo de medo, acordando à noite. Então o pai e a mãe tem que conversar. Olha, o papai e a mamãe tá brigando muito, mas você não vai perder o papai e a mamãe. O papai e a mamãe vai estar sempre aqui com você. Agora, por exemplo, esse momento de pandemia, as crianças viram um medo que não era da faixa etária, né? Que é o medo de morrer. Esse medo não é da faixa etária infantil. Pelo menos dos pequenos, né? A partir dos 7 anos a criança já começa a ter essa dedução e aí medo de morrer vem. Na verdade ele varia, mas a intensidade é mais para criança maior. Mas as crianças viveram isso hoje, né? E aí causou ansiedade, causou esse apego com os pais ou com as pessoas queridas, né? Ou às vezes eles perderam mesmo agora, né? Por causa da pandemia, pessoas próximas. Então viveram isso. Né? Tudo que a gente vive fica realmente traumatizado e fica real. Então medo de perder alguém, se eu já perdi alguém, realmente isso vai ficar em mim. E aí eu tenho que aprender e ajudar essa criança a elaborar que não é porque o pai dela morreu ou porque a mãe morreu é que todo mundo vai morrer, né? Que as coisas acontecem no seu devido tempo. Então, não briga com seu filho porque ele tá com medo. Entenda o porquê do medo. E aí vai nesse problema, nessa situação em que você tem que ir conversar com ele para que o medo possa ir embora. Tá bom? Ó, pra você ter uma noção, deixa eu falar só mais isso pra gente encerrar. Eu atendi uma criança que ela tinha fobia social. Criança não, era criança, depois virou adolescente. Fobia social, medo de estar com as pessoas. E em uma sessão nós descobrimos que ela tinha um trauma porque ela ficou em um momento de castigo trancada no quarto escuro. Então naquele dia, como ela não podia sair do castigo, ela se trancou lá no quarto escuro e ela nunca mais saiu do quarto escuro. Ela ainda andava, né, no meio das pessoas, mais trancadinha no quarto escuro. Ela não queria se relacionar. A partir do momento que ela lembrou dessa cena, que ela perdoou os pais, aí ela começa a conseguir sair do quarto emocionalmente e se relacionar. Então, não brigue com seu filho sem entender o porquê do medo, sem entender o que está atrás do medo. Essa é o que eu te peço e é o que eu estou tentando ajudar vocês hoje com esse vídeo, ok? Um abraço, até o próximo vídeo.